Tá aparecendo a apresentação, pessoal? Tá sim. Tá. Então tá. Então sejam bem-vindos mais uma vez aí. Esse semestre, então, nós vamos trabalhar com a disciplina de Tecnologias e Inovações no Agronegócio. Acho que vocês devem lembrar de mim, né? Nós trabalhamos semestre passado instalações e construções rurais, tá? Mas eu sou o professor José Mecabô, tá? Então vou trabalhar essa disciplina com vocês. Ok? Então tá. Essa nossa disciplina, então, ela tem uma carga horária aí de 80 horas, tá? Então essas 80 horas, elas são divididas em 4 horas por noite, né? Então, ou 4 horas por semana. Então nós estamos previsto ali com 19 semanas no nosso calendário, e nós vamos usar um sábado letivo para fechar as 20 semanas. Então, 20 semanas com 4 horas aí fecha as 80, tá? A princípio, eu deixei esse sábado letivo planejado para o ano seguinte. Então, esse semestre é um pouquinho atípico, né? Ele começa agora e termina lá no dia 9 de março do próximo ano, tá? Então, mais ou menos assim vai funcionar. Então, no meio da nossa disciplina, nós vamos ter um período aí de férias, tá? Beleza, como que vai funcionar, então, a nossa disciplina? Então, ela está dividida ali em duas partes principais, que seriam, então, a parte teórica e a parte prática. Essa nossa disciplina sempre às quartas-feiras, e nós vamos iniciar, então, às 19 horas, tá? Quando for encontro Meet aí, com exceção de hoje, ela tem duração prevista em torno de 1 hora e meia, tá? Dependendo do assunto, tá? Então, enquanto for no Meet. Quando houver o retorno de aulas presenciais, que acreditamos aí mais para o final do ano ou para o próximo ano, com certeza em 2022, aí sim, aí nós vamos ter aula, então, atividades para todas as 4 horas, tá? Mas a princípio de encontro, então, vai ser em torno de 1 hora e meia, já como nós fazíamos lá em instalações e construções rurais, tá? Beleza. Como que vai funcionar, então, a nossa comunicação e o desenvolvimento da nossa disciplina? Então, ela vai, o envio de material para vocês vai ser sempre pelo SIGA, então, nós vamos nos nortear ali sempre pelo SIGA, também vai avisos, tá? Então, provavelmente vocês receberam hoje a notícia lá, vocês receberam pelo e-mail, um aviso da aula, hoje, ou só pelo grupo ali do WhatsApp? E-mail também. Veio pelo e-mail também. No e-mail e no grupo do WhatsApp, né? Então sempre vai ser esse padrão, e sempre qualquer aviso que eu coloque da disciplina, sempre ele vai duplicado. Então eu cadastro lá na notícia do SIGA e automático ele vai o e-mail para vocês. Depois eu abro o SIGA ali e mostro essas etapas. E também atividades, materiais, sempre no dia da aula, tá? Então eu vou adicionar essas notícias e vai para vocês. Paralelo a isso, eu coloco no grupo do WhatsApp lá a mesma notícia, mas é replicada, tá? Então não é sempre o mesmo conteúdo nos dois espaços para facilitar e aumentar, né, a nossa forma de comunicação. Então, sempre avisos pelo SIGA e pelo WhatsApp. Nós vamos utilizar como materiais, então, a apostila, tá? Então, não sei se alguém deu alguma olhada já por curiosidade, mas já tem lá no SIGA, então, uma apostila que nós vamos usar ainda, principalmente na parte de mecanização, tá? Também, quando tiver disponível, também nós temos alguns, tem livros que nós vamos utilizar, e quando for necessário ali, eu coloco alguns capítulos também relacionados ao tópico, tá? E também nós vamos lançar mão, principalmente nesse período aí não presencial, de vídeos, tá? Então eu vou sempre sugerindo a cada aula, conforme o assunto que nós vamos trabalhando, alguns vídeos explicativos ali, vídeos do YouTube, tá? Mas eu já deixo bem livre, então, que vocês não se prendam somente a esses vídeos que eu vou colocar lá. Então eu pego alguns que eu acho mais importantes ali, mas existe uma infinidade, então, no Google, no YouTube, sobre essa parte de mecanização e mecanização agrícola, tá? Então vocês podem ficar à vontade para assistirem outros vídeos, enfim, para ilustrar, né, e complementar o que nós conversamos em aula. Aula prática. Então, a aula prática, quando nós formos realizar
a princípio eu coloquei mais para o final do ano, então para dezembro, tá? E depois ali em 2022. Essa nossa aula prática, então, nós vamos fazer em 2 espaços, então no Laboratório de Mecanização Agrícola, lá no IFSC, e também práticas com o trator e alguns implementos na área experimental. Então nós temos um laboratório de mecanização completo, com todos os implementos, tá, que nós usamos. Faltam outros só, mas a grande maioria, né, está disponível nesse laboratório e nós vamos fazer o uso, então, deles, tá? Então, esses equipamentos, eles vão engrandecer muito a nossa disciplina e também eles possibilitam que quem não tem contato com essa parte da mecanização agrícola possa conhecer os implementos, também efetuar manutenção e a parte de regulagem, tá? Então, seria mais ou menos atividades do dia a dia de uma propriedade e também a parte de manutenção e controle desses equipamentos, e já introduzindo para mais adiante, né, onde vocês entram, então, na parte de planejamento, né, e da mecanização, tá? Beleza, então, quando for a aula prática. As atividades, então, as atividades elas vão ser quinzenais, tá? E nós vamos chamar de atividades ANP, tá? Então, essas atividades ANP, modelo semelhante àquele que nós usávamos lá na disciplina de construções. Essas atividades são as seguintes. Então, nossos encontros pelo Meet, eles são quinzenais. Então, nós começamos nessa quarta, depois a próxima vai ser lá no dia 13, né? Depois do feriado, lá do dia 13, depois 27 e assim por diante. Então, sempre uma semana tem aula com Meet, na outra semana não, tá? Nesse intervalo entre uma aula do Meet e outra, eu vou sempre colocar material para vocês, então a nossa aula vai ser assíncrona, onde vai ficar sobre responsabilidade de vocês, o estudo, a leitura desses materiais. Então, o desempenho ali de cada um de vocês vai ficar por conta do tempo que vocês dedicarem à leitura desse material, tá? Então, sempre compatível com o período de duração da aula. E paralelo, então, a leitura do material vai ser sempre uma atividade avaliativa, que nós chamamos ali de ANP, tá? Vão ser 5 ANPs que vocês vão realizar. Então, basicamente, durante esse período aí que não tem propriamente dito aula em sala de aula. Caso retorne, avance as fases ali, avance para a fase 5, né? Hoje nós estamos na 2, depois vai para 3. Quando chegar na 5, vai ter aula em sala de aula. Daí nós deixamos de lado esse modelo ANP, tá? Então, essas atividades ANP aqui pelo SIGA, e nós fazemos isso em sala de aula, tá? Beleza, então em uma semana nós temos a aula com o Google Meet, na outra semana vocês fazem essas ANPs, e na aula sequente do Google Meet, nós fazemos a correção dessa atividade, e caso não tenha tempo, alguma coisa, ou quanto demande mais trabalho que a gente não consiga fazer a correção, eu sempre gravo um vídeo lá e coloco no SIGA, então, com a correção dessas atividades, tá? Essas aulas pelo Meet que nós vamos fazer, então, todas elas são gravadas, tá? Então, se alguém não puder assistir alguma, chegar atrasado, alguma coisa, com exceção de hoje, nos demais dias, nós vamos iniciar sempre às 19, tá? Então, quem for chegando atrasado, alguma coisa, pega depois, assiste o começo da aula. Elas sempre vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas no SIGA pelo link, tá? Então, depois vai um link lá que abre no YouTube, tá? Então, lá no YouTube, vocês podem escolher uma resolução menor, né? Que vai gastar menos dados ali para quem tem plano aí de internet, alguma coisa assim que tem, que não é banda larga, né? Que tem os dados limitados, tá? Aí abre um link lá e vocês conseguem assistir a aula lá, tá? Beleza? Então, mais adiante eu vou apresentar, então, o cronograma das aulas que nós teremos, tá? Falando a parte de avaliação, tá? A avaliação vai ser o seguinte, ela vai ser dividida em duas etapas. Então, a primeira etapa ali seriam as ANPs, tá? As ANPs, onde elas têm um peso de 50%, então, se são 5 ANPs, 10% para cada uma, né? Então, no final ali, faz-se a média dessas 5, tá? Então, aquelas de a cada 15 dias, né? Faz-se a média delas,
e mais o outro 50% da prova, tá? Então, as provas, nós teremos 2 provas, tá? Se for possível, nós vamos deixar para fazer no presencial essas provas, tá? Não aqui pelo SIGA, como vocês vinham fazendo até então. E elas terão peso 50%. Então, 2 provas, e daí faz a média, né, dessas 2 provas e tem ali, então, a nota. Soma-se as 2 notas, 50% da NP e 50% das provas, e tem a nota final, tá? Quem eventualmente não atingir nota 6, ou ficar igual ou menor que 6, aí faz a recuperação. A recuperação é lá na última semana letiva, tá? Pessoal, até aqui, a parte de como vai ocorrer a disciplina, a forma como vai ser trabalhada e as avaliações. Alguma dúvida? Algum esclarecimento a mais? Não? Tudo entendido, professor. Ok. A forma de comunicação minha com vocês. A princípio tem o grupo ali da sala, né? Aquele grupo ali que eu coloco os avisos gerais. Vocês acham necessário criar um grupo específico para a disciplina? Sim ou não? Eu prefiro, professor. É bom que separa, professor. Então, criamos um grupo específico, é isso? Lembrando assim, né, que não é obrigatório, né? Esse é sempre como uma forma de comunicação a mais, tá? Mas daí, se nós criamos o grupo, eu passo aos avisos somente nesse grupo específico, daí não mais naquele grupo geral lá, tá? Daí nós trocamos. É isso? Definimos assim? Definimos, assim fica bom. Então tá, eu vou criar e daí eu mando o link lá para vocês depois, tá? Daí assim, pessoal, então, quando for os dias de aula assíncronas, então no caso já na próxima quarta, eu fico à disposição de vocês no horário da aula, tá? Então das 8 às 22 ali, eu fico à disposição, vocês podem mandar ali no grupo dúvidas, alguma coisa sobre o conteúdo, que na quarta-feira, no período da aula, eu respondo na hora, tá? Eu fico à disposição ali. Nos demais dias que vocês queiram colocar dúvidas, enfim, eu vou concentrar em alguns períodos do dia, eu não vou responder na mesma hora, tá? Vou colocar lá, por exemplo, às 2 da tarde, vou responder somente às 2 da tarde de cada dia, tá? Então, no dia da aula assíncrona, fica disponível ali das 8 às 22, no horário da aula, para vocês tirarem dúvida ou fazer qualquer manifestação. Nos demais dias podem, às vezes foi ler um material, foi assistir a aula, surgiu alguma dúvida, né? Quer mandar lá, daí pode fazer também, mas daí já sabe que demora um pouquinho mais a resposta. Tá bom? Entendido isso? Beleza. Então tá. Seguindo ali, então, pessoal, nossa parte então inicial já foi. Vamos ali no cronograma, então, da disciplina, e depois eu já vou mostrar o Cigali para vocês e aonde que vão estar as coisas. Então, hoje, nosso primeiro dia é a parte introdutória, apresentação da disciplina, explicação da avaliação, dos materiais, da forma como vai se processar a disciplina, tá? Na semana que vem, nós iniciamos, então, propriamente dito, na disciplina, tá? Então, vai ser a parte de fontes de energia, alguns conceitos de mecanização, já uma pequena introdução na mecanização agrícola, tá? Nesse caso, com material de leitura. Então, uma leitura ali da apostila que já está disponível lá no SIGA, que vocês vão fazer. Nesse mesmo dia, então, no dia 6 ali, já vai ter a atividade avaliativa NP01, tá? Então, vai ser sempre relacionado àquele assunto. Então, essa NP1 vai ser relacionada, então, às fontes de energia e essa parte introdutória de mecanização, tá? Não é acumulativo essas ANPs, ela é sempre restrita a cada assunto, tá? A prova que vocês vão fazer lá, a primeira, aí sim, ela vai acumulando os conteúdos, mas a atividade avaliativa, essas ANPs, ela é dividida, ela é por assunto, tá? Beleza, na semana seguinte, então, nós fazemos um Meet,
sobre esse mesmo assunto, então já abordando essa parte de fontes de energia, então você já leu o material, já sabe um pouquinho mais, nós já entramos nessa parte, fazemos a correção da atividade avaliativa número 1, tá? No dia 13. Na semana seguinte, então, no dia 20, nós entramos já na parte de funcionamento de motores. Então, tem ali funcionamento de motores, combustíveis e motores, tá? Então, esse vai ser o tópico de 2 semanas ali. Então, nós vamos ver ali a parte dos principais combustíveis que nós usamos no meio agrícola. Basicamente, é óleo diesel, biodiesel, alguma coisa de gasolina, né, que são utilizados nos motores 2 tempos. Vamos ver também a parte de funcionamento desses motores, tanto do motor a diesel quanto do motor de ciclo Otto, e também do motor 2 tempos, tá? Esses 3 principais, tá? E os tipos também de motores, né, mais comum utilizados, sempre direcionando então para a parte já rural, né? Então já dando um enfoque um pouquinho maior em equipamentos que são utilizados no meio agrícola, então nos tratores e alguns motores ali 2 tempos, tá? Então nesse mesmo dia vai ter um material para leitura da NPs, já para vocês fazerem, né, NP02. Na semana seguinte nós continuamos, né, então sobre esse assunto dos motores, só que através do Google Meet, tá? E fazemos também a correção da NP02. Na semana seguinte, partindo do princípio que você já sabe como que funciona os motores, essa parte de combustíveis, nós entramos na parte do funcionamento do trator, tá? Então, nós já vamos avançando na parte do trator, colocando mais alguns sistemas. Então, não só o motor, mas colocando a parte de transmissão, rodado, sistema hidráulico e assim por diante, tá? Então, nós já começamos a falar como que ele funciona e também vamos tratar um pouco da parte de segurança na operação tanto de trator, ali coloquei de tratores, mas de tratores, máquinas e implementos no meio rural, tá? Então, toda essa parte de segurança, parte de normas, tá? E os procedimentos, né, que devem ser realizados para evitar os acidentes, tá? Tem uma NP sobre isso, tá? E na semana seguinte nós fazemos o Meet e depois a correção também na NP03. Na semana do dia 17, nós entramos já na parte de manutenção, então nós vemos um pouquinho ali sobre a parte de lubrificantes, a parte de funcionamento de sistemas do trator, sistema de lubrificação, de arrefecimento, de injeção, e também a manutenção desses sistemas, tá? Aqui nessa parte de manutenção, se ainda não estiver, né, mais liberada essa parte prática, nós vamos fazer uma prática dessa lá na primeira aula do ano seguinte, tá? Na parte de manutenção, mais específico na parte de lubrificação das máquinas e equipamentos, tá? Então, manutenção, aqui nós também vemos uma planilha, né? Planilha de controle e manutenção e planilha também de custos. Com isso, pessoal, com essa parte de manutenção, nós fechamos a primeira etapa, vamos dizer assim, da disciplina, que era tudo relacionado sobre o trator, motores, funcionamento, uso e conservação desses motores, tá? Aí tem uma revisão e já avaliação no dia 1º, tá? E daí aqui tá uma prova, a princípio, se for, fazemos a NP, ou se for possível, nós fazemos, então, presencial essa primeira prova, tá? Então, aqui no dia 1º do 12, a nossa primeira prova, tá? Beleza, na semana seguinte, nós vamos, no do dia 8 ali, 3 semanas para fechar o ano, nós vamos entrar na segunda etapa da disciplina, que seria, então, já as máquinas e implementos. Então, máquinas e implementos que vão ser usadas com o trator e máquinas e implementos que, principalmente máquinas, né, que vão ser autopropelidas, que não precisam do trator. Então, pulverizadores, colhedoras e alguns outros equipamentos específicos, né? Então, nós já entramos na parte do uso desses equipamentos, tá? A princípio, eu coloquei ali para nós fazermos, então, 3 semanas ali, né? Então, no dia 8, do dia 15 e do dia 22, tá? Onde nós começaríamos, então, com a parte dos implementos e ficaríamos ali na parte dos implementos para preparo do solo, arados, grades, subsoladores e na parte de plantio. Então, entraria em semeadores,
tá? Semeadoras manuais, tratorizadas, de tração animal e assim por diante. Nós ficaríamos nesses dois grupos de máquinas e implementos, tá? Preparo de solo e plantio, tá? Então, fecharia, né, então lá com a NP5, lá no dia 22/12. Depois disso, viria o período de férias. Pelas previsões, 2022 vai ser presencial, aí nós retornaríamos com a disciplina, mas focado na parte prática. Então, nós reduziríamos bastante, né, a parte teórica, e avançaríamos mais na parte prática. Então, nós faríamos lá, na nossa aula de quarta, faria ali no máximo uma meia hora, uma hora no máximo ali de introdução para uma explanação breve para cada grupo de implemento, e depois faríamos as práticas, tá? Tanto aquelas práticas ali da parte do trator, de funcionamento, tá? Quanto essa parte dos implementos. Então, como falei lá no início, nós temos um laboratório de mecanização completo, tá? Então, nós podemos usar bastante nessa disciplina. Daí, nesse segundo grupo, então, que nós iniciaríamos ali no dia 2, a gente faria as práticas dos implementos de preparo de solo e plantio, né? Então, as semeadoras. E, na sequência, nós já entraríamos na parte das máquinas e implementos para manejo das culturas e também equipamentos de colheita, tá? Mais para manejo, um pouco menos para colheita. Na semana seguinte, então, seria a parte de planejamento da mecanização, tá? Na próxima semana, nós faríamos, então, último tópico na disciplina, que seria a parte de agricultura de precisão e algumas informações ali sobre a parte de georreferenciamento, né? Na verdade, o georreferenciamento aplicado na parte da mecanização. Então, nós teríamos ali uma aula somente sobre agricultura de precisão, tá? E daí depois vem a segunda prova, dia 2, dia 5, que eu comentei lá, que seria o sábado letivo, né? Então, esse sábado letivo ele vai ser não presencial, mesmo que seja no próximo ano, onde seria, então, a prova de recuperação, tá? E no dia 9, então, a finalização, e também eu deixei aberto ali também, caso nós precise fazer mais alguma prática, alguma aula que fique para trás, nós utilizamos também parte do dia 9, porque daí já acabou, nós já terminamos, né, o conteúdo da disciplina e terminamos a parte de notas, aí nós poderíamos fazer uma prática extra, enfim, dependendo do pessoal. Às vezes a gente faz a operação com o trator, né, para quem nunca utilizou e assim por diante, tá? E assim nós fechamos a nossa disciplina, tá? Alguma pergunta, alguma consideração do QGIS? O que é QGIS? O QGIS é o sistema de georreferenciamento, professor. É um software. Tá, deixa eu aumentar aqui. Funcionamento do quê? Que eu não peguei? É um software de georreferenciamento. Ah, tá. É usado para medida de áreas? De áreas, de bastante coisa. Só tem dúvida se a gente ia ter alguma aula sobre ele ou não. Uhum. Não, ali assim, a princípio a gente não vai usar nenhum software específico, tá? O que poderia mostrar ali é alguma coisa do Google Earth ou do AutoCAD, né? Mas a gente não, nessa disciplina a gente não vê isso, tá? A gente vê isso lá em topografia, mas daí é no técnico, tá? Aqui nessa parte a gente fica só na agricultura de precisão. Isso? Beleza. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Senão eu já vou trocar lá para o cigarro. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Só Eduardo, a última. Então vamos trocar as telas.
vamos lá quando vocês entrarem lá, então, para quem não, só para relembrar, né, no SIGA, né, da disciplina, vocês entrando lá, vai ter os conteúdos, tá? Sempre eu vou procurar deixar visível somente o que nós estamos vendo, né? Então, já tem a apostila lá de mecanização, tá? Quando tiver as atividades ANPs, vai estar disponível aqui. Sempre no início da disciplina, vai ter a parte, as notícias, tá? Então, cada semana vai ter a notícia. Tem a parte de fórum aqui também, tá? Então, eu vou deixar aberto o tópico ali, caso vocês queiram fazer alguma crítica, algum comentário, qualquer coisa sobre a disciplina, sobre a forma como a disciplina é conduzida, vocês fiquem bem à vontade, bem livres para opinar, tá? Então, não existe nenhum tipo de moderação nesse fórum. Vocês cadastram ali e essas informações servem para melhoria, então, da disciplina quando ela for ofertada ou caso necessário, fazer alguma correção de curso ainda durante o período que ela é ofertada, tá? Então, é um canal a mais que vocês podem utilizar ali para expressar o que sobre a disciplina, sugestões de algum assunto que vocês gostariam, tá? Pode ser alguma sugestão de palestra, alguma coisa assim também, tá? Então, ele fica nessa parte aí. Na parte inicial, né? Então, já vai ficar ali hoje, então, ali, além da apostila, já vai ficar a gravação da aula, tá? E na semana que vem, então, já entra o material para leitura específico da apostila e a próxima ANP. Pessoal, alguma pergunta, mais alguma dúvida? Antes de nós finalizarmos. Para mim, tudo certo, professor. Tá tranquilo. Tudo certo. Tá. Então, vamos fazer a chamada para finalizarmos. Tá, vocês respondam que agora eu estou em telas diferentes, tá? Claudir. Presente, professor. Edivaldo. Tô aqui. Eduardo Lessa. Aqui. Eduardo Eusébio. Aqui. Manuela Furlan. Aqui. Felipe Amorim. Aqui. Francisca Alves. Não, Francisca não. Jéssica Santos. Jéssica Santos não. Juliane Santos de Almeida. Não. Juliane de Santos de Almeida não. Lilian Leis. Presente. Presente. Lucas Hildebrando. Presente? Você é o da engenharia lá, né? Isso. Já está participando da disciplina, então você já recebe os avisos lá, né? Isso, tô no SIGA também, já no pessoal do RH me matriculou já. Tá ok, então Deu você boa. entra no grupo da disciplina também, né? Uhum. Beleza. Maria Antônia. Maria Antônia não. Matheus Miguel. Presente. Stephanie da Silva. Presente. Presente. Então tá. Feita a disciplina, pessoal, então eu vou mandar já o link lá para vocês. Quem quiser já pode ir lendo o material, tá? No mais, aí eu agradeço a participação de vocês. Já vai ficar na próxima semana, então, a NP. E qualquer coisa, estou à disposição. Então, lá no grupo, né, durante o período da aula, e fora também nos demais dias. E também no grupo eu vou colocar meu e-mail, caso vocês não consigam pelo WhatsApp, ou seja algum outro assunto que queiram tratar por e-mail. Mas agradeço aí, tenham uma boa noite e até a próxima. Valeu, boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite a todos. Tchau, tchau.